Pam, 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 pam. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode pedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Bom dia, meus amados amigos, irmãos, homens e mulheres de Deus por esse mundo afora que proclamam o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação, homens e mulheres corajosos que têm se disponibilizado a fazer a obra de Deus, a pregar o Santo Evangelho. Na manhã desse dia, um bom dia especial para todos vocês, para os meus amados amigos que estão conosco, para os irmãos que apoiam esse projeto Live na Minha Casa. Que a bênção do Senhor venha estar sobre você, sobre sua vida, sua família. Que Deus possa abençoar você de uma forma grandiosíssima, que só Ele sabe abençoar. E nesse dia 24 de julho, segunda-feira, 2023, gente, que maravilha poder estar aqui com essa belíssima oportunidade, com esse grande privilégio aqui de poder estar falando com você, de poder estar me alegrando junto com você, falando a palavra de Deus. E nesta manhã, meu querido, minha querida, vamos elevar nossas vozes mais uma vez ao nosso Deus, orar ao nosso Pai, pedir a Deus graça, força, coragem, disposição para podermos vencer, para podermos ser fortes e corajosos, enfrentarmos todas as barreiras, todas as dificuldades. E o Senhor está conosco todos os dias, Ele prometeu até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria conosco e eu creio que verdadeiramente o nosso Deus está conosco e Ele não vai nos desamparar de forma alguma. Se eu estou hoje respirando, se você está hoje respirando, é porque Deus está comigo, Deus está com você. Então, oramos ao Pai Celestial na manhã desse dia. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano, majestoso, fiel, glorioso. Na manhã desse dia, ó Deus eterno, mais uma vez, estamos gratos a Ti pelo que o Senhor tem nos proporcionado. Estamos gratos a Ti por essa graça alcançada. Estamos gratos a Ti porque o Senhor tem nos dado vida e vida com abundância. Estamos gratos a Ti porque o Senhor tem abençoado a nossa família. E na manhã desse dia, mais uma vez, agradecemos a Ti pela vida, pelo ar que respiramos. Agradecemos a Ti, Senhor, meu Deus, por tudo, meu Pai, pela família, por toda a parentela, pela nossa saúde. E estamos gratos a Ti. E na manhã desse dia, Pai, eu peço a Ti, olha para a nossa nação, meu Pai, com um olhar de salvação, de graça, de misericórdia. Assim, Senhor, também com as nossas autoridades, civis, eclesiásticas e militares, que o Senhor estenda a sua mão de graça, de salvação, de misericórdia, que o Senhor abençoe de forma grandiosa. Sara, Senhor, a nossa terra, sara a nossa nação, sara o nosso povo. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, intercedo a Ti pelas famílias enlutadas. Meu Deus, cuida de cada uma dessas pessoas, consolando os corações, os pais de família desempregados. Abre uma porta e passa com eles, Senhor, dando graça e dando força para suportar todas as coisas. Senhor, supra a necessidade desse pai de família. Coloque o pão na mesa, meu Senhor. Não deixa faltar para a glória do Teu nome. Deus eterno, peço a Ti, Senhor Jesus, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desenganados da medicina, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode curar, Senhor, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Cura, Senhor, essa pessoa fisicamente e espiritualmente. Restaura, Senhor, a saúde física e espiritual, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Abençoa todos nós, nos dando graça, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, gente, que maravilha. Glórias ao nosso Deus. Então, meu querido e minha querida, você que está aí aniversariando, gente, abençoa Deus os aniversariantes, prolongue seus dias de vida, dá muita graça, muita vitória, glória a Deus. Então, meus queridos e minha querida, desejo a você muitos anos de vida, muita felicidade, muita paz, muita graça, muita força e também tenha disposição, atitude, ação, que Deus possa te abençoar em todos os momentos da sua vida e que Deus a todos os
momento, não deixa faltar para você, porque Ele é um Deus fiel, é um Deus justo. E mesmo que falte algo, nós não merecemos nada, mas o nosso Deus é bom. Ele nos prova de forma grandiosíssima. O Senhor só tem a nos provar em todos os momentos a nossa fé. Ele prova como nós estamos, como está o nosso alicerce, se realmente está firmado. Ele nos prova e Ele é maravilhoso. E Ele está conosco. E Ele é o Deus forte. E Ele nos dá força. É o Deus de alegria. E a palavra do Senhor diz que nós temos que nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E hoje, na manhã desse dia, meu querido, após aqui ter parabenizado a todos vocês que estão completando o ano, sabe o que nós vamos fazer agora? Aquilo que a gente sempre faz, buscar na palavra de Deus algo para nosso espírito, para fortalecer a nossa vida espiritual e também a nossa vida física, porque a palavra do Senhor, ela nos fortalece de todas as formas, nos dando muita saúde, glória a Deus. E a gente vai ler na manhã desse dia, ainda no livro de Isaías, no capítulo 10, e a gente vai fazer uma reflexão do versículo 1 até o versículo 6. Versículo 1 até o versículo 6, e a gente vai fazer essa reflexão e vamos ver o que Deus tem a falar para o meu e ao seu coração através dessa linda e poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 10 e o versículo de 1 até o versículo 6. Eita, glória a Deus, tem coisa grande para mim e para você. Não adianta, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Se Ele ainda não cumpriu na sua vida, isso significa que não foi Ele que prometeu. E se Ele ainda não cumpriu, também significa que é porque não chegou ainda a hora. Quando chegar a hora, pode ter certeza absoluta que Deus vai suprir as suas necessidades. Deus jamais nos deixa sozinhos. E o que é que ele diz? Eu tomo cada um de vocês pela sua mão direita e digo, não temas, estou com você. Não se assuste, não fique inquieto, pode achar, resolve tudo. Basta crer, basta acreditar, crer, confiar, continuar crendo que o nosso Deus é o Deus da providência, é o Deus da solução, é o Deus que resolve o problema quando nós não podemos resolver, tá bom? Então, vamos ler essa palavra de Deus que sai do coração de Deus para o nosso coração. E vamos ver aqui o que Deus tem a falar para mim e para você através dessas lindas palavras, profecias, glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Capítulo 10 e o versículo de 1 até o versículo 6. Vamos ler aqui a palavra e deixa Deus falar, gente. Vamos deixar Deus falar no nosso coração. Vamos abrir ele assim e deixar Deus falar tudo que Ele quiser falar. Nós só temos a receber, gente, e colocar em prática. Só isso. Então, vamos lá. Diz assim, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? E a quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Versículo 5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roubem a presa e lhes tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama nas ruas. Gente, isso é sério. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Não podemos brincar com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é nada mais e nada menos do que o próprio Deus falando ao meu e ao seu coração.
Deus está conosco nesta guerra, não temos que temer de forma alguma. Vamos prossegui-lo em alcançar o Senhor, glória a Deus. E nesta manhã, com essa linda palavra direcionada ao meu e ao seu coração, nós vamos falar sobre um tema lindo e muito especial. Gente, olha o tema que Deus coloca no nosso coração na manhã desse dia: as vantagens da humildade e a desvantagem do orgulho. Gente, isso é lindo demais, com certeza. Se nós formos humildes, nós vamos ter vantagem diante de todos. A gente tem vantagem diante do ser humano. Imagina diante de Deus. O que a palavra diz? Os humilhados serão exaltados. Aí depois a palavra vem: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus. E no momento certo seremos exaltados. Mas quem nos exalta é Deus, gente. Não adianta eu e você queremos correr, queremos alcançar, queremos nos apresentar, queremos ser melhor que os outros. Isso não vai funcionar de forma alguma. Vamos ser humildes, porque vamos alcançar as vantagens, e as vantagens são boas. Glória a Deus, aleluia. Seja adorado o nome do nosso Deus para todos sempre. E aqui, a palavra do Senhor aqui, ela mostra coisas grandiosas para nós. Então, nós devemos ter muito cuidado, mas é muito cuidado mesmo para não tratar as pessoas com injustiça. Gente, isso é muito perigoso, nós tratarmos as pessoas com injustiça. Quantas e quantas pessoas faz as coisas corretas e às vezes nós pensamos mal dessas pessoas, às vezes nós tratamos elas com injustiça. Aqui no nosso Brasil, quantas e quantas coisas, quantas e quantas pessoas, no nosso Brasil e no mundo, quantas e quantas pessoas eles são presos injustamente. Às vezes ele parece tanto com a pessoa que a qual praticou o ato, que às vezes as autoridades pegam ele, prendem, sendo que eles são as pessoas justas, sendo que eles são pessoas corretas. Isso acontece, injustiça. Nós temos que ter muito cuidado para não tratarmos as pessoas com injustiça, porque isso é um perigo. Deus cobra isso de nós. É por isso que nós temos que observar muito bem as coisas, para não fazermos algo que vem contrariar a Deus, porque se eu e você tratamos as pessoas com injustiça, com certeza isso vai contrariar o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele não é Deus de injustiça, mas ele é Deus de justiça. Por quê? Porque ele é justo, ele julga justamente, ele faz aquilo que é o correto. Deus, ele reserva uma dura condenação para os opressores. Gente, isso é verdade. Deus, ele reserva uma dura condenação para os opressores, aquelas pessoas que oprimem, aquelas pessoas que fazem os outros sofrerem, aquelas pessoas que vivem humilhando os outros. Deus tem uma conta a prestar com essa pessoa. E essa conta não é aquela conta para dizer: passa à minha direita e entre no gozo do teu Senhor, não. Essa conta a prestar com os opressores é aquela conta que o Senhor vai dizer: passa para a minha esquerda e vá para um lugar que a qual você jamais desejaria ir, mas foi isso que você escolheu, pois na verdade quem escolhe o nosso caminho não é Deus, quem escolhe é nós escolhemos o caminho que devemos andar, é o caminho, ou o caminho de Deus ou o caminho da perdição. Então, como Deus, ele nos dá sabedoria, vamos escolher o caminho da bênção, vamos escolher o caminho certo, vamos escolher o caminho da verdade e vamos continuar andando nesse caminho da verdade, vamos continuar andando com o nosso Senhor Jesus. Se nós andarmos com Jesus, que é o nosso guia, nós vamos chegar a um lugar seguro. Glória a Deus por isso. Então, Deus, ele reserva uma tão grande condenação para os opressores. Em Isaías, no capítulo 10, Deus fala à Síria e a Israel para afirmar-lhe o benefício da humildade e as desvantagens. Olha só. Que coisa linda que Deus faz nesse capítulo 10. Olha o que Deus fala. Deus fala para a Síria e fala também para Israel, para afirmar ali a desvantagem da arrogância. Assinar-lhe o benefício da humildade e a desvantagem da arrogância. Não vale a pena nós sermos arrogantes, não vale a pena nós sermos orgulhosos,
Não vale a pena nós fazermos acepções. Não vale a pena nós dizermos que somos melhores que os outros, porque isso não é verdade. Nós não somos melhores. Às vezes estudamos mais, alcançamos mais sabedoria. Às vezes temos uma condição financeira melhor, nos alimentamos melhor que os outros, mas não somos melhor. Em matéria, nós não somos melhor do que ninguém, gente. Somos iguais. Então, nessa palavra aqui, nesse capítulo 10, o Senhor Deus, ele fala para a Síria e para Israel, para que eles possam ver, para que eles afirmam os benefícios da humildade e as desvantagens da arrogância, as desvantagens do orgulho. E mais tarde, quando enviou seu servo, o sofredor, Deus apresentará o modelo de servo que eu e você devemos ser. Deus, ele apresentou para nós. Ele mostrou o modelo de servo que eu e você temos que ser. Muitas das vezes nós deixamos a desejar, ou quase todas as vezes. Mas Deus, na verdade, ele nos ensina o certo. A palavra nos ensina o certo. E nós erramos. E a palavra diz que quando eu e você erramos, é porque nós não examinamos corretamente as Escrituras. Se nós examinarmos corretamente as Escrituras, pode até ser que erramos, porque somos seres humanos e vivemos num mundo pecaminoso, mas erramos menos. Por quê? Porque examinamos as Escrituras. Necessário é que eu e você venhamos a examinar as Escrituras, para que Deus venha falar a cada manhã em nossos corações, para que Deus venha fazer obra extraordinária em nossas vidas. Aqui nós vemos o Messias, o Filho de Deus, Jesus. Ele veio para servir. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Vamos lá em São Mateus, vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. São Mateus no capítulo 20 e o versículo 28. Que palavra linda! Como aqui, olha o que fala a palavra para nós. Bem, olha só, bem como filho do homem que é Jesus, o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só, Jesus, o Filho de Deus, enviado do Pai, ele veio a esse mundo, não foi para ser servido. Jesus não veio para estar sentado numa cadeira ali de honra, com pernas e braços cruzados, esperando que alguém chegasse e o servisse. De forma alguma, Jesus veio para servir. Jesus veio para abençoar. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para nos garantir uma vida eterna através da sua morte de cruz. E ele nos garantiu uma vida eterna, porque todos que chegam a Jesus, porque ele é o caminho que conduz ao Pai, com certeza vai alcançar a vida eterna. Glórias ao nosso Deus por isso. E aqui a gente vê essa coisa linda de Deus, essa palavra linda falando no nosso coração, que Jesus, ele veio para servir e não para ser servido por alguém, porque ele é servo. Jesus é servo, eu sou servo. E nessa manhã nós vamos falar de servo, porque quando nós somos servos, nós vamos alcançar a vantagem, tanto da parte humana quanto da parte de Deus. Glória a Deus por isso. E as desvantagens, não vamos alcançar nada, vamos receber simplesmente a glória aqui na terra. E com Deus não vamos conseguir nada. Então é por isso que eu e você precisamos ser humildes. Gente, custa nós sermos humildes. Ser humilde, meus queridos, não é você andar rasgado, não é você andar de qualquer forma, não. Ser humilde é uma qualidade que Deus coloca em nossos corações. É uma virtude, é uma coisa linda de Deus em nossas vidas, que ele coloca em nossos corações. Humildade, glória a Deus por isso. Deus, ele ilustra. Deus, o eterno, o santo, poderoso, ele ilustra com a perfeição a liderança. Deus, ele ilustra com perfeição a liderança do servo. Glória a Deus. Aleluia, seja adorado. Os seguidores aparecem quando o líder é servo, quando o líder serve, quando o líder ajuda, quando o líder abençoa com as palavras que Deus coloca no coração. Glória a Deus por isso, aleluia. Seja adorado o nome do nosso Deus, do nosso eterno, do nosso soberano.
Deus frequentemente chama líder que são servos. Deus, ele chama pessoas que são servos. Ele chama pessoas que gostam de servir. Porque quando o líder é servo, tudo vai bem. Quando o líder não é servo, a coisa não fica boa. E nesta manhã vamos falar de pessoas que foram chamadas de servos. Isso é lindo. Você é servo ou você só quer ser servido? A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que serve, não simplesmente aquele que recebe. E ele diz mais ainda que é coisa melhor é dar do que receber. O quanto é melhor servir, o quanto é melhor dar algo. Quando a gente dá algo, doa alguma coisa, parece que a nossa alma fica leve, nós ficamos mais leve, nós ficamos assim sentindo melhor, a nossa vida fica melhor, as portas se abrem. Gente, é isso, vamos servir e não vamos esperar que alguém nos sirva, não. Vamos fazer a nossa parte, vamos servir, vamos ajudar, vamos abençoar, fazendo assim a nossa parte. Deus provê para nós. E quando nós servirmos, que como diz a palavra do Senhor, quando nós darmos algo, doarmos alguma coisa, vamos doar com a mão, esconder a outra, para que uma não vê e venha arrancar, né, gente? Então vamos servir a Deus, vamos servir o Senhor em espírito e em verdade. Vamos pedir o Senhor para colocar dentro de nós esse espírito de humildade. Vamos ser humildes, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Então, Abraão, esse grande homem, ele foi um homem humilde e ele foi chamado servo de Deus. Por que ele foi chamado servo de Deus? Porque ele foi um homem humilde, glória a Deus, um homem humilde, um homem abençoado por Deus. A gente vê aqui no livro de Gênesis, vamos lá, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis no capítulo 26 e o versículo 24 vai falar isso para mim e para você, ou seja, vai confirmar para mim e para você como aqui Abraão foi chamado de servo de Deus. Estamos falando de servo, daquele que serve. Olha o versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Olha que coisa linda, gente, que maravilha. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu estou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abrão, seu servo. Olha que coisa linda, gente. Aqui Deus falando, chamando de servo. Moisés também, esse grande homem de Deus, foi chamado servo de Deus. Vamos lá, Êxodo 14 e 31, confirmando aqui a palavra de Deus para o meu e o seu coração na manhã desse dia, nos trazendo bênção, graça, nos conscientizando que nós somos servos do Senhor, nos conscientizando a palavra de Deus, nos conscientizando que somos servo de Deus. Olha o versículo 31, o que diz aqui: Moisés, ele foi chamado de servo de Deus. Olha só. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Moisés, chamado de servo de Deus, Moisés, servo do Senhor, e você também é servo de Deus. Você serve, você faz a obra, você fala a palavra do Senhor, você ajuda o próximo, você está alicerçado no Senhor, você é servo de Deus. Nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Muitas das vezes só queremos que alguém nos sirva, que traga as coisas em nossas mãos. Gente, vamos entender que nós fomos chamados para servir e não para ser servido. Glória a Deus por isso, aleluia. Aqui nós vemos Josué chamado de servo de Moisés. Ainda no livro de Êxodo, no capítulo 33 e o versículo 11. Êxodo
capítulo 33 e o versículo 11. Olha o que diz a palavra, confirmando para mim, para você, que esses grandes homens, né, homens aqui, grandes homens, até pessoas, heróis da fé também estão incluídos aqui. Glória a Deus. E a gente vê que eles foram servos. Eles não eram pessoas exaltadas, eles não eram pessoas arrogantes, eles eram pessoas humildes. Por isso que Deus chamou eles, glórias ao nosso santo Deus de Israel. No versículo 11, Josué, chamado de servo de Moisés. 33 e 11. Vamos aqui confirmar na palavra. E falava o Senhor a Moisés cara a cara. Olha só. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial. Mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Está vendo? Josué ali, sempre pertinho para servir, sempre observando, para estar ali, para servir. Ele era humilde, grande homem de Deus. Caleb também não ficou para trás. Ele também foi chamado de servo de Deus. Caleb também foi chamado de servo de Deus. Vamos ver a palavra aqui, confirmando Número, capítulo 14, versículo 24. Vamos ver Números, capítulo 14, versículo 24. Olha o que diz. Porém, o meu servo Caleb, olha só como começa falando, já chamando servo, gente, é para servir. Mas tem pessoas que estão confundindo tudo. Vamos lá, servo é para servir. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Palavra de Deus para o meu e o seu coração. Samuel também, esse grande profeta. Samuel também foi chamado de servo de Deus. Vamos lá. 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 9. Ele também foi chamado de servo. Glórias ao Senhor. Servo de Deus. Capítulo 3, versículo 9, Samuel também chamado servo de Deus. Capítulo 3, 1 Samuel, versículo 9. Eu vou ler aqui, gente, olha, isso é tão lindo. Olha só o que diz aqui, a palavra do Senhor, versículo 9. Pelo que ele disse a Samuel, vai te deitar e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Olha que lindo, gente. Samuel também foi chamado de servo de Deus. Servo de Deus. Lindo, maravilhoso. Samuel também foi chamado servo de Deus. Deus falava com Samuel. Samuel, quando estava ali com o sacerdote Eli, depois de Ana ter levado ele ao templo para ficar ali, o que acontece? Um dia Samuel está lá, Deus fala com Samuel. Deus chama Samuel a primeira vez, Deus chama Samuel a segunda, Deus chama a terceira. E todas as vezes assim, Samuel chegava ali com Eli e falava, olha, está me chamando? Não. Aí Eli vai e diz, olha, se te chamar mais uma vez, diz assim, fala, porque o teu servo ouve. Então Samuel, servo do Deus Altíssimo. E aqui a palavra confirma que nós somos todos servos. Deus nos escolheu todos nós para servirmos e não para sermos servidos. Eita glória! Davi também foi chamado de servo de Saul. 1 Samuel 29, 3. Davi foi chamado de servo de Saul. 1 Samuel 29 e versículo 3. E vamos ver o que o Senhor diz aqui. Olha só. Davi também chamado de servo de Saul. Disseram então aos príncipes dos filisteus, que fazem aqui estes hebreus?
E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul? Olha só, não é esse Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Que coisa linda! E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Olha só, Davi humilde. Davi praticou muitos atos como ser humano. Gente, somos falhos, mas Davi era um homem muito humilde. Era um homem que se colocava na dependência do Senhor. Era um homem que Deus falava com ele. E aqui a gente vê aqui que a palavra confirma pessoas que foram chamadas de servo de Deus ou servo de alguém que servia a Deus. Glórias ao Senhor por isso. No caso aqui, Davi, ele foi chamado de servo de Saul. Elias também foi chamado de servo de Deus, gente. Elias, esse grande profeta que orou e não choveu. Eita glória, santo Deus de Israel. Elias foi chamado também de servo de Deus. Vamos lá ver, segundo Reis, capítulo 9 e o versículo 36. Elias, esse grande homem, também foi chamado de servo de Deus. Olha aqui, versículo 36. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comeram a carne de Jezabel. Olha aqui a palavra confirmando como Elias foi chamado de servo de Deus. E você também é chamado servo de Deus, porque nós somos servos do Senhor, nós servimos a Deus. Sabia que tudo que a gente faz de bom, a gente está servindo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos servos e não sermos servidos, esperar que alguém nos sirva. Não, vamos servir aos outros, vamos fazer aquilo que chegar à nossa mão para fazer. Tudo que chegar à minha e à sua mão para fazer, vamos fazer no nome do Senhor Jesus. Isaías também foi chamado de servo de Deus, gente. Vamos lá, capítulo 20, versículo 3. Isaías, capítulo 20 e versículo 3. E vamos ver aqui o chamado de Deus na vida do homem, chamando o homem de servo, ou seja, venha a mim você me servir, vamos servir a Deus. Capítulo 20, versículo 3, que diz assim: então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as náguedas descobertas, para a vergonha do Egito. Mas aqui o versículo 3 está dizendo, Deus, o Senhor, aqui, chamando Isaías de servo. E hoje, Deus também chama nós de servo. O Senhor diz, servo meu e fiel. Eita, glória. Então, vamos, cada um de nós, servir o Senhor com alegria, com prazer. Deus quer que eu e você servimos a Ele, mas Ele não força. Ele quer que eu e você o servimos com prazer, com alegria, fazemos a obra do Senhor com prazer, com alegria, esquecendo todas as coisas ruins, esquecendo tudo aquilo que não visa a santidade do Pai e nos lembrando somente daquelas coisas que são de cima. Não é isso que o Senhor fala, que nós temos que buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo, porque as coisas de cima, ela traz um benefício maravilhoso para nós, mas as coisas de baixo, elas só nos precipitam. E hoje a palavra do Senhor, ela fala lindamente ao meu e ao seu coração. E o que ela diz? Que nós temos que procurar sempre estar perto do Senhor, porque somos servos de Deus. E aqui a palavra do Senhor mostra as vantagens
da humildade. Quando nós somos humildes, o Senhor diz, servo meu, eu estou aqui com você. Mas quando a pessoa é arrogante, Deus simplesmente dá uma oportunidade para que ele venha se corrigir. E na manhã desse dia, meu querido, minha querida, vamos ficar com essa palavra e vamos aprender a servir e não ser servido, porque quando nós servimos, nós vamos ter grandes vantagens, tanto para Deus, tanto quanto aqui na terra. E se nós formos arrogantes e orgulhosos, nós não vamos alcançar nada. Então, aqui nós vemos as vantagens da humildade e a desvantagem do orgulho. Quando as pessoas se orgulham, quando as pessoas querem ser melhor que os outros, são opressores, eles não vão ter uma recompensa da parte de Deus, porque o que a palavra do Senhor diz aqui é que Deus, ele falou com Israel e com a Síria para afirmar-lhe o benefício da humildade e as desvantagens da arrogância. E Deus ainda falou que essas pessoas que são arrogantes, que são pessoas que pressionam, que devem, pressionam nas pessoas, que aquelas pessoas, as pessoas que tratam as pessoas com injustiça. A palavra do Senhor diz que para essas pessoas está reservado uma dura condenação para esses opressores. Então vamos ter cuidado, eu e você, para não agirmos injustamente. Não, gente. Vamos tentar fazer o certo sempre, que Deus agrada disso. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, mais uma vez, Papai Santo do céu, estamos aqui te louvando, te adorando e bendizendo o teu nome. Eu agradeço a Ti na manhã desse dia por essa palavra direcionada no meu coração. Que eu venha a cada manhã, Senhor, aprender. Eu preciso aprender a servir, eu preciso aprender a ser servo, Pai, porque foi para isso que o Senhor me chamou, para servir e não ser servido, porque o teu próprio Filho, Pai, desceu da sua glória e ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. E o Senhor também nos chamou para nos ensinar e nos chamou para servir. E na manhã desse dia, eu agradeço a Ti, meu Deus amado, por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida de poder estar aqui transmitindo essa palavra, Bíblia, Senhor, com as referências para nós procurarmos e nós aprendermos, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém. O Deus, o eterno, santo, poderoso, que Ele continue conosco, porque Ele jamais vai nos desamparar e que a bênção do Pai esteja sempre com você, esteja sempre conosco. Hoje é segunda-feira, que possamos ter uma semana abençoada, cheia de bênção e maravilha, que o Senhor possa guiar os nossos passos, que possamos pisar sempre em terra firme e nada de pisar em lama, mas que possamos pisar em terra firme, ser guiado por Deus, que possamos transmitir a paz aos nossos corações e também aos corações das pessoas, porque muitas das vezes nós mesmos é que tiramos a paz dos nossos corações, mas que possamos transmitir a paz dos nossos corações e a nós mesmos, no nome do Senhor Jesus. Meu querido, fique com essa palavra, guarde no seu coração e deixa Deus te abençoar, porque Deus tem coisas grandes para mim e para você. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.